Olá, graça e paz, tudo bem? Meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Estamos de volta para mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. E hoje nós estaremos estudando mais uma maravilhosa lição da Escola Bíblica Dominical. Para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos produzindo conteúdo para auxiliar os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Nesse primeiro trimestre, nós estamos estudando bibliologia, estudando propriamente a Palavra de Deus, sua inerrância, sua inspiração, sua autoridade. E na lição de hoje, a lição de número 4, nós estaremos estudando a estrutura da Bíblia. Leitura bíblica encontra-se em Lucas capítulo 24, do 44 ao 49. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Na presente lição, amados, vai ser uma lição muito técnica, sem muita aplicação, porque nós vamos falar acerca da estrutura da Bíblia. A Bíblia, como nós a temos hoje, ela é dividida entre o Antigo e o Novo Testamento. Ao todo, são 66 livros, divididos em capítulos e versículos. Todo este conteúdo passou por rigoroso critério quanto à sua inspiração e revelação. Estes escritos, eles foram aceitos e preservados pela igreja primitiva e nos foram repassados graças à ação do Espírito Santo que os protegeu e para que eles chegassem até nós fidedignos. Amém, querido? Então, nós vamos compreender hoje propriamente a estrutura da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento, e por que ele foi dividido entre o Antigo Testamento, o Novo Testamento, capítulos, versículos, porque originalmente não era assim, mas nós vamos compreender o porquê de ter sido feito desta forma. Então nós vamos estudar a estrutura da Bíblia, como ela está estruturada e como ela é apresentada a nós. Como a Bíblia está organizada? Quando o Espírito Santo capacitou homens para escrever as Sagradas Escrituras, ele não ditou para eles: olha, vocês vão escrever aí o livro de Gênesis, e depois vocês vêm com o Pentateuco, os livros de Moisés, depois vocês vêm com livros históricos, depois vocês vêm com os livros poéticos, e depois vocês vêm com os profetas maiores e os profetas menores. Não, Deus entregou o conteúdo. A mensagem que não precisa acrescentar nada nela. Agora, a efeito de ser um efeito pedagógico, de mais fácil aprendizado, citação e memorização, ela foi estruturada dentro de uma corrente de pensamento lógica. Aí nós vamos ver os livros, a lei de Moisés, o Pentateuco, nós vamos ver depois os livros históricos, livros poéticos, depois vamos lá que você vai me acompanhar. Nós vamos detalhar isso tudo daqui para frente. Definição do termo Bíblia.
Tanto no hebraico como no grego, este termo transmite a ideia de livro ou conjunto de livros. Vale ressaltar que, a princípio, não se tratava de um termo exclusivo dos cristãos. Com o tempo, este nome passou a comunicar a ideia de um conjunto de livros inspirados por Deus. Portanto, o termo Bíblia se refere a vários livros, cujo mentor foi o Espírito de Deus, e toda a sua mensagem está centrada na pessoa de Jesus Cristo. O termo Bíblia, amados, originalmente não estava atrelado ao nosso conceito cristão que nós temos. É uma palavra que traz uma ideia de livro ou conjunto de livros, seria biblos. Mas, com o passar do tempo, esse termo biblos ficou anexado, foi incorporado pelos cristãos que se referiam àquele conjunto de livros sagrados inspirados por Deus como biblos, os livros sagrados. E daí para lá, com o passar dos anos, com o passar dos séculos, esta palavra biblos passou a comunicar a ideia de um conjunto de livros inspirados por Deus. Então, hoje, quando nós falamos Bíblia, tanto no senso comum e até mesmo no senso acadêmico, compreende-se tratar do livro sagrado, a palavra de Deus, inspirada, cuja mente por trás dos autores foi o Espírito Santo de Deus. E toda a Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento, ela está centrada na pessoa de Jesus Cristo. Amém, queridos? Glórias a Deus. O cânon da Bíblia. Por cânon, compreende-se o conjunto de critérios adotados a fim de se identificar a inspiração do livro sagrado. O Espírito iluminou as mentes das pessoas envolvidas nesta tarefa. Ao término da exaustiva missão, os 66 livros que hoje compõem a Bíblia foram reconhecidos como inspirados por Deus. Um grande volume de outros livros foram rejeitados nesta ocasião, pois não resistiram a este rigoroso processo. Quando nós aqui abordamos o cânon da Bíblia, propriamente qual foi a metodologia adotada? Quais foram os critérios usados para se definir e identificar qual livro era inspirado e quais livros não eram inspirados? Aí nós vamos olhar assim, irmão Mauro, é uma tarefa muito difícil. De fato, é uma tarefa difícil, mas eu compreendo a seguinte coisa. Quando do primeiro concílio em Jerusalém, havia uma tensão muito grande entre os cristãos. Havia os cristãos gentios que compreendiam, a partir de Paulo, que a salvação era pela fé. E ninguém foi salvo por observar a lei de Moisés. Mas havia os cristãos de origem judaica. Eles aceitaram Jesus e acreditavam que a salvação dependia da observância dos ritos, da lei, da circuncisão e os dias sagrados. Havia um impasse, o clima foi tenso. Lucas diz que houve uma briga, contenda lá dentro, alguns radicais extremistas. Pedro falou, Paulo falou, Tiago também falou, e por fim, o material produzido por eles acerca do que os gentios deveriam observar. Tiago, ao término da reunião, ele escreve dizendo, olha, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, todo aquele tratado do que foi decidido, resolvido, o Espírito Santo atuou e o material final foi exatamente aquele que foi idealizado pelo Espírito Santo. Assim, nós cremos que estes homens, no ato da Septuaginta, quando esses 70 homens se encontraram selecionados para separar o texto sagrado, meu amado, esses homens foram iluminados, as mentes iluminadas pelo Espírito Santo,
E ao término dessa exaustiva missão, os 66 livros que temos hoje foram reconhecidos como inspirados por Deus. E em contrapartida, um volume imenso de outras obras, elas não passaram por este rigoroso processo, ou seja, não foram aprovados. Então, o material que nós temos hoje é fruto da obra do Espírito Santo, que assim como iluminou aquelas pessoas lá no Sinédrio, para que a vontade de Deus prevalecesse naquele Sinédrio, naquele primeiro concílio, o Espírito Santo também operou no ato da composição dos livros sagrados. Glórias a Deus por isso. Quero deixar aqui com você um texto. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida santificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Atos, capítulo 15, versos 28 ao 29. O que nós observamos aqui? O material final produzido, olha o que vai dizer o autor. Ele vai dizer, pareceu bem ao Espírito Santo. Ele está dizendo que aquela reunião, tudo que foi decidido, foi dirigido pelo Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. E quando a obra final, o Espírito Santo falou ali, não houve mais espaço para contendas, porque todos compreenderam ao término do concílio que aquela era a vontade de Deus. E, por conseguinte, a obra que nós temos hoje, a Bíblia, que é como ela é escrita, com seus 66 livros, irmãos, nós cremos plenamente que o mesmo Espírito que operou no Sinédrio, revelando a vontade de Deus para a coletividade, ele também esteve operando para que mentes iluminadas compreendessem a inspiração destes 66 livros que nós temos em nossas mãos. Glórias a Deus. Os dois testamentos bíblicos. O termo testamento na Bíblia traz a conotação de aliança ou concerto. O Velho Testamento foi um termo adotado por Paulo para se referir aos livros de Moisés, os profetas e os salmos, ou escritos. Estes livros estavam todos centrados na pessoa do Cristo prometido por Deus. O Novo Testamento retrata o cumprimento de todas as profecias relacionadas a Cristo, seus ensinos, sua morte, sua ressurreição e sua segunda vinda. A Bíblia possui dois testamentos, tá bom, meu amado? Esse termo não foi um termo criado pelo homem, foi criado pelos apóstolos, na verdade, foram homens inspirados por Deus. O termo testamento na Bíblia, ele traz a ideia, a conotação de aliança ou concerto, tá bom? Quando alguém, por exemplo, morre, ele deixa o seu testamento em vida para ser lido após a sua morte. Então nós vamos ver que o Velho Testamento, embora nós compreendemos hoje dentro da nossa cultura que o termo velho parece um tanto pejorativo, mas quem adotou este termo foi Paulo. Só que dentro daquele contexto daquela cultura, o termo velho não tinha uma conotação pejorativa como nos nossos dias. Então ele fala assim, o Velho Testamento. Ao que Paulo estava se referindo? Paulo estava se referindo à lei, os profetas e os salmos, meu amado. Então, outra coisa característica de ambos os testamentos.
O Antigo Testamento, ele falava acerca do Cristo que viria. Toda a mensagem do Antigo Testamento, todas as obras, toda a lei, todos os rituais, tudo que envolvia a lei, dizia respeito, apontava para o Cristo que viria. Já o Novo Testamento, meu amado, ele retrata o cumprimento de todas as profecias relacionadas a Cristo, que é a pessoa de Jesus. Então, o Antigo Testamento falava que o Filho de Deus viria. O Novo Testamento, ele atesta o cumprimento de todas as profecias relacionadas a Cristo Jesus, seus ensinamentos, sua morte, sua ressurreição e sua segunda vinda. No Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento, ou Velho Testamento, o Cristo viria. No Novo Testamento, o Cristo veio e voltará. Amém, queridos? Glórias a Deus. Coisa maravilhosa é a palavra do nosso Deus. O Antigo Testamento. Nesse tópico nós vamos entender como se deu o cânon dos livros do Antigo Testamento, quais eram os critérios para identificar quais eram os livros inspirados e quais não eram. Vale ressaltar que livros apócrifos ou pseudo-apócrifos foram atribuídos a muitos homens na Bíblia, tá bom? Muitos homens da Bíblia. Mas nem tudo era inspirado, verdadeiro e dado pelo Espírito Santo. Como eu já disse, são mais de 130 livros apócrifos. Tem uns que falam até do Apocalipse de Adão, Apocalipse de Daniel, Assunção de Moisés. Então nós vamos entender a estrutura do Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento. Os judeus reuniam estes livros em 3 grupos: a lei, os profetas e os salmos ou escritos. Já os cristãos adotaram outra forma de agrupá-los, a saber, o Pentateuco, os históricos, os poéticos, profetas maiores e profetas menores. A forma adotada por judeus e cristãos são diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. Ao todo, são 39 livros, todos inspirados pelo Espírito Santo. Aqui nós vamos entender que os judeus, irmãos, eles agruparam os livros do Antigo Testamento. Isso aqui é feito como dizer assim, de compreensão, tá bom? Eles não mudaram em nada o conteúdo do texto. Seria como se eu colocasse aqui algumas coisas na sala, a dona da casa, ela coloca coisa que é na sala, coisa que é na cozinha, coisa que é para a geladeira, ela vai organizando para quê? Para encontrar com facilidade. Então, os judeus agrupavam o Antigo Testamento em 3 categorias. Era a lei, que era os escritos de Moisés, eram os profetas e os salmos ou escritos. Nos salmos ali estão todos os livros poéticos, nos profetas ali estão os profetas maiores e profetas menores, tá bom, meu amado? E temos ali a lei, então tá tudo incluso ali, livros históricos, livros poéticos e a lei de Moisés. Os cristãos adotaram uma outra forma didática para organizar estes livros. Ficou assim: os 5 primeiros livros da Bíblia são conhecidos como o Pentateuco, que é a lei para os judeus, tá bom? Os livros históricos, que vão a partir do livro de Josué, me desculpe, do livro de Josué até o livro de Crônicas, segundo Crônicas, se eu não estiver enganado. Tem Esdras também, tem Neemias, são vários livros históricos. Passando por isso, temos aí depois os livros poéticos, que começa com o livro de Jó e vai até Cantares de Salomão. Depois tem os profetas maiores, que são 4,
Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os profetas menores. Mas não quer dizer que esses profetas maiores, a inspiração deles foi maior, e os profetas menores, a inspiração foi menor. Isso é apenas uma questão didática, tá bom, meu querido? Um agrupamento. Mas o que vale ressaltar, embora judeus e cristãos relacionados ao Antigo Testamento adotaram formas diferentes de agrupar estas obras da sua sequência, o que vale ressaltar que o conteúdo é o mesmo. Ao todo são 39 livros, todos reconhecidos pelo povo judeu como inspirados pelo Espírito Santo. Canonicidade do Antigo Testamento. São 3 os pilares da canonicidade desses livros: a inspiração, a aceitação e a preservação. Estes livros foram reconhecidos por reis, sacerdotes e profetas como inspirados pelo Senhor. Também houve a aceitação por parte do povo de Israel. Uma vez que tiveram a inspiração reconhecida, a aceitação por parte do povo, todos estes foram preservados ao longo de séculos. Como se deu o reconhecimento destas obras no cânon sagrado do Antigo Testamento? Primeiro, nós precisamos compreender que os livros do Antigo Testamento, na sua maioria absoluta, foram escritos em hebraicos. Eles foram reconhecidos pelo povo judeu, tá bom, meu amado? Povo judeu que reconheceu estes livros e estas obras como obra inspirada. Havia muitas fábulas, havia muitas ficções, havia muitas obras atribuídas a personagens que não têm nenhuma referência de inspiração da parte de Deus. Muitas dessas eram um tanto que contraditórias nas suas doutrinas, na sua história, dos seus personagens. Então, nesses livros, no cânon sagrado do Antigo Testamento, foram pelo menos usados 3 critérios, são os 3 pilares da canonicidade. Primeiro, ele tinha que ser reconhecida a sua inspiração. Segundo, se havia uma aceitação por parte do povo de Israel. E terceiro, diz respeito à questão da preservação. E destes livros, estes foram todos reconhecidos por reis, esses 39 livros foram reconhecidos por reis, sacerdotes e profetas como inspirados pelo Senhor, tá bom, meu amado? O último livro do Antigo Testamento é Malaquias, tá bom, meu amado? Então, nós temos o primeiro livro, é atribuído a Moisés, mas nós vamos entender lá na frente qual o primeiro livro que foi escrito, tá bom? Então, eles foram, primeiro, reconhecidos por reis, por sacerdotes, pelos levitas e pelos profetas do Senhor, tá bom? Nós vamos ver Daniel reconhecendo a obra de Jeremias. Daniel vai orar a Deus e ele lembra que estava se passando 70 anos. Também houve por parte do povo judeu a aceitação. O povo tinha estas obras, irmãos, todas elas como a palavra de Deus. Então, uma vez que foi reconhecida a sua inspiração, houve a aceitação por parte do povo de Deus, o povo judeu. Então, veio daí agora que nós falamos, foi o que? A preservação do texto sagrado. Nesse sentido, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele trabalhou para guardar e proteger a palavra de Deus. Houve momentos da história em que reis como Acabe e Jezabel, vamos ver ali, Manassés, tentaram destruir, apagar as escrituras sagradas. E alguém lá, arrumando o templo no meio daquela bagunça, imundice, achou o quê? O livro da lei lá dentro do templo, meu amado. Então nós vamos ver que o Espírito Santo trabalhou. Então esses livros do Antigo Testamento, eles tiveram a inspiração reconhecida, teve a aceitação do povo e, consequentemente, a preservação, porque eles foram guardados e
protegido para as gerações seguintes. Particularidades do Antigo Testamento. O primeiro livro a ser escrito seria o livro de Jó. Assim pensam vários teólogos. Malaquias foi o último livro deste período. Em sua maioria, quase que absoluta, esses livros foram escritos em hebraico. A fim de facilitar sua citação, em um primeiro momento, todos estes livros foram divididos em capítulos e mais adiante em versículos, como o temos hoje. Aqui nós vamos falar de algumas particularidades do Antigo Testamento. Poderíamos ressaltar aqui inúmeras, tá bom, meu amado? Então vamos lá. Muitos teólogos compreendem que o primeiro livro que foi escrito seria o livro de Jó. Porque o livro de Jó, ele remonta um momento antes da lei de Moisés, antes do povo judeu. Não há menção de Abraão, não há menção da lei, fala da experiência de um homem com Deus, um homem que andava com Deus. Então não há nenhuma menção à lei, a Moisés ou a Abraão ou aos patriarcas. Por esta razão, muitos teólogos compreendem que cronologicamente o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó. Malaquias teria sido o último livro, tá bom, meu amado? Escrito dentro desse período dos livros do Antigo Testamento. Em sua maioria, quase que absoluta, eles foram escritos em hebraico. Há um trecho ali da declaração de Nabucodonosor, que foi escrita na língua dos babilônios, se eu não me engano, esse escrito eu não vou saber dizer aqui agora, mas os irmãos podem pesquisar. Aquela fala de Nabucodonosor, ela entrou para a Bíblia, tá bom, meu querido? A fim de facilitar a citação do texto e até a memorização, os livros eles foram divididos em quê, irmãos? Os livros foram divididos em capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e não era assim, era tudo junto, tudo junto, não havia divisão. Então, essa metodologia, essa prática, ela tinha como objetivo que é a citação, a memorização e a identificação do texto. Posteriormente, os livros eles foram divididos também em versículos, conforme nós o temos hoje. Mas no Antigo Testamento, o livro ele era todo intenso. Aí nós vamos entender que quando Pedro cita o profeta Joel lá do Antigo Testamento, aí eles passaram um tempo lendo e estudando, memorizando o texto sagrado. E posteriormente ele soube fazer a associação do que estava acontecendo com a profecia dita pelo profeta Joel. Estas são algumas, mas poderíamos ficar muito tempo citando aqui algumas particularidades do Antigo Testamento. Uma delas, por exemplo, eu vou deixar aqui, dizem que Isaías é uma Bíblia dentro da Bíblia. Isaías são 66 livros. Nos 39 primeiros livros, o profeta fala de Israel para o seu povo. E depois, os outros 27 capítulos, ele vai falar do Messias. 39 para Israel. 27 ele fala do Messias e é conhecido como profeta messiânico. Então, só a título de curiosidade e particularidade. Amém? Glória a Deus. O Novo Testamento. Nesse tópico, nós vamos falar acerca do Novo Testamento, que é composto de 27 livros, sendo os 4 evangelhos, o livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, as epístolas, que são 21, 13 delas escritas por Paulo, e as demais escritas por outros autores, como Pedro, João,
Tiago, Judas. Nós vamos compreender também que há o livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse. Nós vamos falar como se deu o processo de canonicidade do Novo Testamento, como eles foram escolhidos, as estruturas dos livros do Novo Testamento e algumas particularidades, algumas características e curiosidades relacionadas ao Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento estão divididos em os Evangelhos, que é a biografia de Jesus, o histórico, que é Atos dos Apóstolos, as epístolas, 13 escritas por Paulo e o restante pelos demais autores. E, por fim, a revelação escrita por João. Ao todo, são 27 livros, todos aceitos, reconhecidos, preservados e ensinados pela Igreja ao longo de séculos. A Igreja primitiva, ela reconheceu a inspiração e a legitimidade destes livros sagrados, tá bom, meu amado? Então, os livros sagrados, no Novo Testamento, em termos de forma didática, quem fez essa cronologia colocou primeiro que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então depois veio aí o livro histórico. A estrutura lembra muito o Antigo Testamento. Primeiro veio a lei, né, que Deus se revelou a Moisés, nós vemos aí a lei. E depois vem o livro histórico. Aqui nós temos o quê? Os evangelhos, que é a biografia de Jesus, e depois vem o livro histórico, que é Atos dos Apóstolos. Depois de Atos dos Apóstolos, começa ali o que nas epístolas. Nós temos Romanos, nós temos ali Coríntios, temos Gálatas, temos Efésios, nós temos várias epístolas e temos 13 epístolas foram escritas por Paulo. E depois nós vamos ter epístolas como Hebreus, temos ali Tiago, Judas, João, entendeu? Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João. Então nós vemos aí que são as epístolas. E por fim, o livro da Revelação, que também foi escrito por João. Mas cuidado, não foi o João Batista que perdeu a cabeça. Cuidado para você não perder a cabeça e o juízo achando que foi João Batista que escreveu o Evangelho e que João Batista escreveu também a Revelação. O Novo Testamento ele é composto de 27 livros. Todos estes livros aceitos, reconhecidos, guardados, protegidos, preservados e ensinados pela igreja primitiva e pela igreja ao longo dos séculos, e assim chegou esta obra maravilhosa até as nossas mãos. Glórias ao nome do nosso Deus. Canonicidade do Novo Testamento. Inúmeras obras eram atribuídas aos apóstolos. Após passarem por rigorosos critérios quanto à sua autenticidade e inspiração, concluiu-se que apenas 27 delas foram produzidas pelos apóstolos e inspiradas pelo Senhor. As falsas obras sempre foram rejeitadas e refutadas pelos apóstolos e pela igreja, o que resultou em um material fidedigno para as gerações seguintes. Como se deu o critério, meu amado, da canonicidade desses livros? Veja só, meu amado, o Novo Testamento, eles foram escritos na sua maioria absoluta pelos apóstolos, tá bom? Nós vamos entrar em alguns detalhes lá na frente, tá bom? Foi escrito absolutamente por apóstolos. Então, começando por qual? Pelos evangelhos. O primeiro evangelho foi Mateus que escreveu, segundo Marcos, Lucas e João, tá bom? E depois vem as cartas, as epístolas, 13 de Paulo e Hebreus. Há alguma nuance se é Paulo, se seria Apóstolo,
Apolo ou quem foi que escreveu. Não é tão relevante, porque na eternidade nós o descobriremos. Então, estas obras, estas 27 obras, elas passaram por um rigoroso critério quanto à sua autoridade e à sua inspiração. Agora vale ressaltar que eram muitas obras atribuídas a Paulo, muitas obras atribuídas a Pedro, e muitas delas continham aberrações, contradições e inverdades, tá bom, meu amado? Aí nós compreendemos que na Septuaginta, esses 70 homens que foram reunidos, que dominavam o grego, eram homens tementes a Deus, de um notório saber bíblico das escrituras. Eles reconheceram estas obras como autênticas e inspiradas, tá bom, meu amado? E eles compreenderam que essas obras, de fato, foram escritas por Paulo, foram escritas por Pedro, por Judas, por João, e o escritor aos Hebreus. Há uma incógnita, não ficou claro. Alguns falam que é Paulo, mas o estilo literário é diferente do estilo de Paulo. Alguns acreditam que é até Apolo, mas se a Bíblia não fala, é melhor silenciar ali, tá bom? Agora, as falsas obras que nós falamos sobre os livros apócrifos, meu amado, ou pseudos apócrifos, eles não passaram nesse critério. Como nós já dissemos semana passada, muitas obras eram atribuídas aos apóstolos, mas quando foi passar pelo crivo da canonicidade, eles foram rejeitados, tá bom? E muitas dessas obras produzidas naquela época, elas causavam até confusão na igreja. Então Paulo ele chegou a ordenar que Timóteo não permitisse que se pregasse fábulas na igreja, ou seja, histórias sem fundamento, sem revelação, que não foram autorizadas por Deus e que gerava somente contenda na igreja. Então a própria igreja e os apóstolos, eles repudiaram, refutaram estas obras. E esta atitude resultou em o quê? Os 27 livros, que é um material fidedigno que ficou guardado, preservado para as gerações seguintes. Glórias ao nome do nosso Deus. Particularidades do Novo Testamento. Foi escrito em grego koiné, a língua mais falada do Império Romano daquela época. Todos os seus escritores foram judeus, exceto Lucas, que era grego. Em relação aos evangelhos, apenas 2 foram escritos por apóstolos, Mateus e João. E já Lucas e Marcos, estes não eram apóstolos. Apocalipse foi escrito por João. Ele foi o último dos apóstolos a experimentar a morte física. O Novo Testamento, na sua maioria absoluta, foi escrito no grego koiné. Como nós já estudamos no trimestre anterior, era a língua, o idioma mais falado dentro do Império Romano, tá bom, meu amado? Então, todos os livros, outra característica, todas as 27 obras, na verdade 25, foram escritas por judeus. Lucas é o único gentio da Bíblia, ele era grego, mas segundo alguns historiadores, estudiosos, a mãe dele era judia, mas ele tinha também a sua identidade grega, ele era grego. Em relação aos evangelhos, quando a gente pergunta o nome de 4 apóstolos, alguém lá fala Mateus, Marcos, Lucas e João. Um erro aí, tá bom, meu amado? Por quê? Somente o evangelho de Mateus e João foram escritos por apóstolos. Esses 2 são apóstolos. Agora, Lucas e Marcos, eles não eram apóstolos. Lucas, ele foi influenciado pelo ministério de Paulo. Ele esteve com Paulo em muitas viagens missionárias. Ele foi testemunho ocular de muitos fatos que ele mesmo narrou. No Evangelho de Lucas e em Atos dos Apóstolos. E Marcos é o João Marcos, sobrinho de Barnabé. Ele foi influenciado pelo ministério de Pedro, segundo os estudiosos, e eles não eram apóstolos. Então, cuidado quando você se referir a Lucas e a Marcos como apóstolos.
Outra coisa, outra curiosidade, particularidades aí do texto do Novo Testamento. O livro de Apocalipse, ele foi escrito por João, o apóstolo do amor. Então, João escreveu o Evangelho de Jesus, ele escreveu primeiro as epístolas, 3 epístolas, 1º, 2º, 3º João, e por fim o livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse. E João, ele foi o último dos apóstolos a morrer. Tá bom, meu querido? Então, após a morte, com a morte dele, encerrou aquela era apostólica daquela escola de apóstolos, ou aquele grupo de apóstolos. Mas, todavia, o cargo, a nomenclatura, a função, ela continuou ainda. Mas nenhum dos que vieram depois tiveram autoridade de produzir doutrina, produzir conteúdo. Tá bom, meu querido? Então, estas são algumas curiosidades e particularidades relacionadas ao Novo Testamento. Encerramos aqui mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A minha oração é que o Espírito Santo venha completar na sua vida aquilo que eu não consigo em virtude das minhas limitações. Amém, querido? Eu quero te fazer um convite muito especial. Você que já me acompanha aí talvez até há anos, ou você que está conhecendo esse trabalho que nós estamos realizando, esse trabalho ele é feito com dedicação, com amor e com seriedade. Até aqui a boa mão do Senhor tem nos conduzido. Eu preciso da sua ajuda para continuar produzindo esse material. E na semana que vem, no sábado, às 19 horas, eu estarei fazendo uma live. Nesta live, eu estarei fazendo, o tema é Repassando a Lição. Então, você vai estudar essa lição durante a semana e no sábado nós faremos uma live, tá bom, meu querido? Nós vamos estudar juntos esta lição para você se sentir mais preparado para ministrar essa lição na sua classe. Eu quero te convidar a fazer parte do grupo dos 300. Este grupo são aquelas pessoas que compreendem que esse projeto ele é de Deus. E são pessoas que se apresentam para nos ajudar com recursos, para que nós possamos continuar produzindo esse conteúdo, fazendo live no sábado, fazendo live aos domingos, encaminhando esse material em PDF para as pessoas que fazem parte desse grupo dos 300. Se você deseja fazer parte, essas pessoas no grupo são aquelas que me ajudam com 30, com 40, com 50, com 60 reais, aquilo que estiver dentro da sua possibilidade, de acordo com a sua fé. Então, se você deseja receber este material semanalmente, anota o telefone que está no rodapé e me manda uma mensagem, se identifique, fala o seu nome, a cidade onde você mora, que você deseja participar do grupo dos 300 e estará assumindo o compromisso de nos ajudar mensalmente para que esta obra ela possa alcançar e abençoar mais vidas. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aprendermos juntos a tua palavra. A ti, meu Deus, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Meu Deus, aguarda a tua palavra no nosso coração. Meu Deus, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A tua palavra é linda. É maravilhosa, a tua palavra santifica, purifica, vivifica, transforma. Nós cremos que o mesmo Espírito que atuou lá no Sinédrio, revelando a vontade do Senhor para a coletividade, foi o mesmo Espírito que operou quando esses textos estavam sendo avaliados, quando os critérios foram estabelecidos. O resultado final foi aquele que o Senhor idealizou, planejou e cremos pela fé no Senhor Jesus, que tudo que está em nossas mãos, a tua palavra, é exatamente a palavra inerrônea, inspirada, sem erro, infalível, que já se cumpriu, está se cumprindo e há de se cumprir. Muito obrigado, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe de forma especial
todos que estão inscritos nesse canal. Abençoe os mantenedores do canal, aqueles que fazem parte do grupo dos 300, que tem nos ajudado com recursos, ó Pai, a fim de poder dar continuidade a esse projeto. Alarga os horizontes do teu servo, alarga os horizontes da tua serva, faça-os prosperar em tudo. Pai, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Meu irmão, em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Estou aguardando a volta do meu amado. Mas em caso de arrebatamento, não fica triste não. Nem eu e nem você estaremos aqui. Porque em caso de arrebatamento, meu irmão, eu te encontro por sobre as nuvens. E quem é que vai estar lá no topo, lá no alto, aguardando por nós? Ele mesmo, o amado das nossas almas, lindo, maravilhoso, glorioso, majestoso, cheio de glória, cheio de poder, braços abertos para nos aguardar. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.